Fala, senhores, sejam bem-vindos a este vídeo. Faltando 2 dias para as eleições americanas, que vai acontecer agora dia 5 de novembro. A gente vai trazer esse bate-papo sobre as eleições americanas e o que isso afeta o cenário global e como isso também pode afetar o cenário macroeconômico brasileiro. E principalmente o nosso foco aqui do canal, o nosso nicho, o cenário de criptomoedas. Tô aqui com o meu queridíssimo amigo João Gabriel, que vai estar trazendo a parte da eleição americana para vocês, que ele tem o maior domínio do cenário macroeconômico americano. E logo em seguida eu vou estar comentando sobre o cenário brasileiro. Então, João Gabriel. E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, né, primeiramente. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, como o Luva já disse, focado no cenário macro americano e também nos impactos globais que esse evento das eleições pode provocar. Eu vejo que muitas pessoas aí, o Luva está percebendo pelos vídeos que ele vai demonstrar depois aí no X, as pessoas estão com as emoções à flor da pele, né? Estados Unidos fica muito engajado no período de eleições. Então hoje a gente vai trazer também os impactos no mercado cripto, que é o nicho desse canal. Vai ser muito top. Fiquem aí até o final que vai ser muito proveitoso. Então, meu caro, vamos lá. Acho que para início de conversa é importante a gente entender a matriz. Diferente do Brasil, as eleições ocorrem nos Estados Unidos de maneira indireta. Só para dar uma situada, eu vou explicar o que é uma eleição direta e uma eleição indireta. Uma eleição direta é quando o povo, pela maioria, escolhe o candidato, que nem acontece no Brasil. Você vai lá no dia, vota lá na urna, bonitinho, e no final do dia sai o resultado lá, o voto da maioria define o candidato. Nos Estados Unidos, a eleição americana ela não é feita pela maioria. Nos Estados Unidos, como eu já disse, a votação é indireta, e ela é utilizada tanto nas eleições primárias quanto nas eleições gerais. Os eleitores, eles elegem os delegados. E esse número de delegados, delegado não é que nem o da sua cidade, é um outro tipo de cargo. Esses delegados que vão escolher os cargos políticos, como o presidente. Esses delegados, eles formam uma coisa chamada colégio eleitoral. No total, ele é composto por 538 representantes e para eleger um presidente, dessa forma, para um candidato ganhar a presidência, ele deve receber a maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, 50% mais um voto dos delegados. Então, desses 538, 271 votos são necessários para eleger um presidente. Ô, João, então explica pra gente essa questão dos estados pêndulos, cara, dos Estados Unidos. Por que acontece isso, cara? Tipo, por que não importa tanto o total de votos que o candidato teve, mas sim o que importa é a quantidade de estados que o elegeu, cara? Explica pra gente como isso acontece. Cara, os estados pêndulos, como o próprio nome já dá para ter ideia, são estados que oscilam o seu caráter. Então, assim, numa eleição ele pode ter um caráter republicano, na outra ele pode ter um caráter democrata, e é por isso que ele tem uma importância definitiva nas eleições. Você vai ver candidatos indo fazer comício, o Trump indo fazer comício, a Kamala, o Kamala indo fazer comício nesses estados, justamente porque eles querem angariar votos. É diferente do caso, tipo, do Texas, que já tem um caráter republicano há várias eleições, entendeu? Então é basicamente isso. São estados muito importantes e que têm um potencial muito grande para definir a próxima gestão. Então, João, só pra concluir aqui, quer dizer então que nas eleições indiretas, no caso das eleições americanas, o que importa realmente é a quantidade de estados a favor, a quantidade de delegados de cada estado que foi eleito, né? Onde o maior número de delegados vencer, quer dizer que aquele partido venceu em tal estado, e Isso, isso vai perfeitamente. ser o que vai definir então o resultado da eleição, né? Isso, se determinado estado tiver um caráter mais republicano e eleger delegados que compactuam com essa ideia, automaticamente isso vai ter um caráter definitivo. É interessante destacar, João, que no Brasil aconteceu o movimento na década de 80 lá, do Diretas Já, porque o Brasil vinha de uma ditadura, né? E para as Isso, pessoas perfeito. não poderem exercer seu voto direto, aconteceu aquele movimento que hoje fez com que a gente vote de maneira direta, cara, que na minha concepção pessoal, eu acho muito mais interessante as eleições indiretas, como acontece nos Estados Unidos, cara. Enfim, João, a gente queria entrar em outro aspecto agora. Queria que você me dissesse, cara, entre democratas e republicanos, cara, o que seria exatamente um republicano? O que seria exatamente um democrata? Qual deles que seria uma esquerda, uma direita? Só pra gente estar entendendo. Falar de esquerda nos Estados Unidos é meio complicado, meu cara.
Mas só para dar uma situada, assim, de maneira simples, a ideologia democrata, o Partido Democrata, ele defende uma maior intervenção do Estado na economia. Só para aí já dá para ter noção que mais ou menos representa essas ideias no Brasil. Enquanto o Partido Republicano aposta numa menor atuação do Estado e, de maneira moral, defende ideias mais conservadoras, enquanto o Partido Democrata é mais liberal. Então, se a gente for É traduzir ao isso. pé da letra, o Partido Republicano seria uma direita meio liberal, né, É, menos Estado, mais conservador na tradição americana, se bem que a tradição americana anda com a liberdade, né, cara? Anda com um viés mais liberal, de menos Estado, né, cara? dá pra gente colocar uma aspas aí nessa Sim, liberdade, porque é, sim, Estados Unidos é complicado, meu cara, sim. é complicado. É a liberdade do jeito deles, sabe? É de Enfim. verdade do jeito deles. E os democratas seriam mais uma esquerda ali, um socialismo, os marxistas. Lógico, traduzindo ao pé da letra, porque cada país tem uma situação, mas só para as pessoas pensarem melhor na mente deles, ah, os democratas então seriam como se fosse uma esquerda no Brasil. É, tem até uma frase que estava falando da questão da liberdade americana e tudo isso. Tem até uma frase do antigo presidente mexicano que ele fala assim: Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Estados Unidos, Unidos. eu já ouvi em algum lugar, cara. Sim, Essa frase aí já diz muito sobre a sim. história americana. Mas é isso, meu caro. Então, João, vamos abordar agora o aspecto, né, cara? Vamos abordar o aspecto dos impactos mundiais, né, que as eleições americanas podem trazer no mundo. E eu gostaria que você explicasse pra gente, na contramão eu vou vindo falando aí dos impactos no Brasil, do que pode acontecer. E claro, eu vou introduzir o nosso cenário macroeconômico também, pro pessoal do vídeo estar entendendo aí o porquê que o preço das coisas estão tão caro e o que tá acontecendo com a inflação que tá tão desenfreada, cara. Gostaria então que você começasse aí com os impactos no cenário mundial. Cara, os Estados Unidos sendo a principal potência mundial, toda vez falam que a China vai bater, mas muito difícil, com a dominância do dólar da maneira que acontece, são esses fatores que perpetuam essa potência. Seguinte, tratando de economia, hoje a gente vê um cenário de cooperação. A economia do mundo hoje ela é cooperativa. Eu vejo alguns senhores aí de direita no Brasil, direita entre aspas, né, falando assim, não, a China tem que acabar, né, Lucas? A China Pois. tem que morrer. Só que nós somos dependentes da economia chinesa de uma certa maneira, somos dependentes da economia americana. O mundo ele tem que cooperar para ele existir. Então, então, numa possível gestão falha nos Estados Unidos que acarrete numa possível crise, isso vai afetar totalmente o cenário dos mercados mundiais. As principais empresas do mundo se situam nos Estados Unidos. Então, você tendo um cenário de incerteza interna e incerteza externa, é muito complicado. Muito interessante que você falou da China, porque hoje a gente depende da mão de obra chinesa, porque tudo que tem na tua casa praticamente veio da China, cara. Foi fabricado na China e, consequentemente, tem uma mão do governo chinês, porque é um governo que incentivou muito a produção de mão de obra barata, que é o que a China tem hoje, por isso que ela domina esse quesito de fabricar muitos produtos pro mundo todo. A gente tem até aquele mapa lá que a gente até viu esses dias lá no Nossa, grupo, o mapa sim, de que a sim, a China, dominância chinesa. se a dominância chinesa nos últimos 10 anos, Isso. nos últimos 10 anos Ah, mais ou eu acho menos, que era nos últimos 10 anos. veio crescendo cada vez mais, enquanto nos Estados Unidos lá na década de 80, Ela 90, veio decaindo. sim, os Estados Unidos veio decaindo e a China veio dominando mais o mercado, né, cara? Só Enfim, que tem aquele contraponto, né, meu caro? Você pega a dominância chinesa aumentando, só que a dominância do dólar sim, ainda resistindo, porque os sim, principais acos cambiais, as principais sim. transações acontecem em dólar. Tem um Aí, livro, inclusive, muito bom. Ah, desculpa te não, cortar, pode cara. falar, pode falar. Inclusive, Lucas, eu queria. Será que eu posso falar telespectadores? Para os nossos Pode. telespectadores, eu queria recomendar um livro chama Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Um excelente, ele fala sobre a história dos principais países do mundo, fala das principais regiões também, fala como a geografia impactou nesses países e do porquê os Estados Unidos se tornou a potência mundial. É muito importante ressaltar a geografia nesse sentido. No quesito do dólar, cara, da China tá avançando, mas o dólar continuar predominante, cara, eu Ah, o arrisco dólar dizer que é uma psicologia do dólar, cara. sim. Assim como eu li o livro uma vez sobre o Império Romano, 1000 anos de Império Romano, e quando o Império Romano caiu, as pessoas ainda tinham medo
de se voltar contra as morais do Império, porque elas acreditavam que o Império Romano podia surgir. Então, nas primeiras gerações pós-queda do Império Romano, existiam sim pessoas que já estavam mudando, né? Já estavam criando novas eras, mas também existiam as pessoas que tinham medo dos rumores, porque era uma coisa tão grande que as pessoas tinham medo de que se voltasse algum Controlou a dia. mente das Isso. pessoas. E é o que eu acho que. Homens morrem. Aí Sim, pode falar, perdão. pode falar. Pode falar, pode completar. Homens morrem e o dólar continua. Sim, Essa é a foi isso. grande moral dos Estados Unidos. O dólar foi a primeira moeda criada, se eu não me engano, e perpetua até hoje. Claro, como Sim, padrão de uma moeda fiduciária, veio perdendo valor. sim. Só que vem perdendo valor e vai continuar perdendo valor. Então é a grande É, psicologia do dólar, né, cara? Pode até ter a China, pode ter os BRICS tendo as maiores commodities, maior produção de commodities comprando entre eles, mas tem o grande rumor do dólar, cara, porque em todas as crises que dá no mundo, cara, você vê que as outras moedas elas têm picos inflacionários gigantescos, cara, que enquanto o desvalorizam dólar muito as moedas, mesmo. enquanto o dólar sempre tá ali naquela constância. O dólar, por isso, o dólar é dólar, cara. Dólar Enfim. é dólar. E o dólar estando R$ 6, Luvas. O que, que você fala pra gente aí do macro do Brasil? Por que que tá ficando tudo tão caro e por que que o dólar tá 5,87 hoje, se eu não me engano? Faz o L. Cuidado com isso, que vão derrubar nosso vídeo, meu cara. Enfim, Vão cara, derrubar. a gente tem que contextualizar um cenário econômico brasileiro, cara, pra conversar disso. Então, pessoal, pra gente entender o cenário macroeconômico do Brasil, primeiro a gente precisa estar entendendo a política econômica do país. A política econômica ela se divide em duas: a política fiscal, que é a política feita pelo governo, que ele vai fazer através de aumento de imposto, através de aumento ou diminuição dos gastos. E tem a política monetária, que ela é feita através do Banco Central. O Banco Central, que é uma autarquia, que ela é independente, ela não funciona de acordo com o que o governo quer, ela funciona de acordo com o raciocínio dos diretores mais o presidente do Banco Central. Então, a gente tem hoje uma herança, né, do presidente do Banco Central, um cara excelente. Ele foi indicado pelo Bolsonaro para entrar pra ser presidente do Banco Central. E ele tá paralelo com o governo do Lula, tá? O governo do Lula, ele tá aplicando uma política fiscal expansionista. O que é ser expansionista? Gastando muito. Tá gastando muito, tá colocando muito cargo público, muito funcionário público, tá gastando muito dinheiro. E quanto maior o gasto com dinheiro, gasto de dinheiro público, gasto de investimento, maior o PIB. Sendo maior o PIB, quanto maior o PIB, a gente tem um grande problema, que é o problema da inflação. Ou seja, a gente está tendo um crescimento que está sendo prejudicial para a gente. Vou explicar melhor. A política monetária ela serve de forma melhor a incentivar ou desincentivar a inflação. Quando a gente quer que o país produza bastante, a gente quer que o país cresça, que o PIB cresça, a gente diminui a taxa de juros para estimular o consumo e a gente diminui no lado da política fiscal, a gente diminui imposto, a gente diminui depósito compulsório, que é uma taxa que os bancos pagam ao governo, de todo o dinheiro que é depositado. Enfim, e na política monetária, cara, a maior ferramenta para combater a inflação ou a deflação é a taxa de juros. Quer combater a deflação? Você usa a taxa de juros, diminui ela. Quer combater a inflação? Você aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, a gente está desincentivando o consumo. Porque quem que vai querer financiar uma casa com uma taxa de juros de 13%, assim como foi em 2021, salvo engano? Sobre o cenário macro do Brasil, a gente tem uma grande preocupação hoje. É a mudança do presidente do Banco Central, que o presidente agora tá o presidente que o Bolsonaro indicou, que é um excelente presidente do Banco Central, mas em 2025 agora vai entrar o presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Então eu tenho medo de que eles trabalhem de forma conjunta, né, alinhado, e ambos de uma política expansionista. Nessa política expansionista, o que vai acontecer? Vai acontecer que, cara, tá expansionista uma política, tá expansionista outra política, a fiscal e a monetária, a inflação vai ficar sem controle. A inflação ficando sem controle, vai ter que imprimir mais dinheiro para pagar a dívida. Imprimindo mais dinheiro para pagar a dívida, cara, vai Imprimir mais dinheiro desvalorizar. nunca é bom, né? Vai desvalorizar a moeda em relação ao dólar, cara. E Exato. com as eleições americanas, do jeito que tá, se o Trump ganhar, eu acho que vai valorizar ainda mais a moeda americana, porque vai dar uma credibilidade maior, porque até depois do governo Biden, a América ficou ruim na fita com a Rússia, por exemplo, com outros países que eles tinham medo dos Estados Unidos, com o Biden, com o presidente fraco. Aconteceu isso, os caras peitaram muito. Então, tipo, temos realmente que o Brasil, ao adotar uma política fiscal e monetária expansionista, Expansionista.
vai acabar acarretando numa maior desvalorização da nossa moeda, tá, cara? Ô, E Lucas. eu vou deixar isso para um Desculpa. próximo. Pode falar, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Não vou estar entrando a fundo porque ia ficar muita coisa falando. E vamos deixar para um próximo tema de vídeo. João? Você tem uma previsão, cara, tipo assim, você falou do expansionismo, da mudança do. Eu até pesquisei o nome, eu acredito, tá aqui, mas eu não vou falar porque eu não tenho certeza se é esse, porque apareceu aqui na primeira pesquisa. Mas, cara, você tem uma previsão, assim, de quanto que o dólar pode buscar? Não, então, cara, é difícil determinar o quanto que o dólar pode buscar, até porque a gente não tem um histórico do dólar, né? Sabe que eu analiso o gráfico baseado no preço no preço, basicamente. Então, a gente não tem um histórico do dólar acima de R$ 6, então eu não consigo determinar aonde que ele pode buscar. É imprevisível, porque pode acontecer vários fatores no cenário econômico que vai estar mudando isso. Mas o que pode A estar nova acontecendo, gestão, cara, tudo, né? sim, mas a gente pode temer, cara, que o dólar vai buscar acima dos R$ 6 se esse cenário se confirmar até 2026, cara. E eu recomendo Caralho, fortemente que as pode, né? pessoas hoje comprem BDRs, que comprem ETFs ou que comprem dólares se você quer proteger alguma quantia em dinheiro, cara. Porque se o presidente, se o presidente do Banco Central for atuar de maneira conjunta com o governo Lula, com a política fiscal expansionista, a inflação vai ficar sem controle, porque a única forma de controlar a inflação, cara, é a taxa Selic da monetária, é a taxa Selic. Então, tipo, se ele for atuar junto com o Lula da forma inflacionista, ele vai baixar a taxa Selic, vai ficar sem controle, cara. A inflação vai Não, aumentar, a perfeito. nossa moeda vai desvalorizar. Então o dólar acima dos R$ 6, com certeza. A gente pode estar esperando isso, cara. Então, João, espero que eu esteja errado sobre isso da nossa desvalorização. Espero que eu esteja fortemente errado. Mas é o que pode acontecer. Mas eu queria agora que a gente, cara, entendesse um pouco sobre o cenário cripto. Porque é importante até pra gente que é brasileiro. Além de você comprar BDR, ETF, você pode estar comprando cripto pra proteger o seu dinheiro. Comprar É muito Bitcoin? importante, sim. E é até um refúgio que o dinheiro brasileiro pode ir, cara. O dinheiro do Brasil pode ir pra criptos. É uma opção no dia de hoje. Então, cara, explica pra gente como que essa eleição americana, como que essa mudança, pode-se dizer uma mudança Gestão, né? global, cara, porque os Estados Unidos afetam o mundo. Então, como que essa mudança vai estar afetando o cenário de criptomoedas, cara? Cara, primeira coisa. Novamente, eu tenho essa mania de começar explicando tipo a matriz, sabe? Para entender realmente o porquê que a gente chegou a tal coisa. Para quem está assistindo, que não tem contato com o mercado cripto diretamente, é importante você entender o que é Bitcoin e por que ele pode ser uma alternativa para você proteger seu patrimônio. O Bitcoin ele é caracterizado como uma moeda deflacionária. Não vou estender muito, isso pode ficar um assunto para o próximo vídeo, mas de 4 em 4 anos, através do evento do halving, o Bitcoin reduz a sua emissão pela metade. Como acontece a emissão, como eu disse, a gente explica num outro vídeo. Ele sendo uma moeda deflacionária, ele serve como uma alternativa para você proteger o seu patrimônio da inflação. O padrão fiduciário, tem até um livro que fala sobre isso, acho que é do mesmo cara que tem um livro lá, O Padrão Bitcoin. O padrão fiduciário é a desvalorização conforme o tempo passa. Desde que o mundo abandonou, desde que os Estados Unidos abandonou o padrão ouro, o dólar era emitido segundo a quantidade de reserva de ouro que o país tinha. Hoje em dia ele só bota lá na impressora a configuração e mete o pau para imprimir, entendeu? É isso que aconteceu. Mas vamos falar agora o que é o Bitcoin e por que ele é tão importante. Por que a gente está fazendo esse vídeo hoje para entender os impactos das eleições americanas no mundo cripto, qual o impacto que isso vai ter no Bitcoin. O Bitcoin ele é lançado em 2009 pela característica, como eu disse, de uma moeda deflacionária, ele vem ganhando valor e cada vez mais fica dependente desses eventos macro. Não sei se a gente pode caracterizar as eleições americanas como um evento macro exatamente. Mas deu para entender, né? Esses eventos externos. Desde que o Partido Republicano ele entendeu que cripto dá voto, inclusive eu postei isso nos meus stories há um tempo atrás, com aquela foto do Trump no dia do atentado, e falou agora ele levou. Mas desde que o Partido Republicano ele entendeu que cripto dá voto, o Trump ele criou a visão e falou assim, não, eu vou pegar essas pessoas e vou tentar angariar uns votinhos dessas pessoas aí. Nos Estados Unidos, a gente tem cerca uma estimativa que o Fed faz, que é o Federal Reserve, de 10 a 40 milhões de pessoas que detêm criptos ou são usuários ativos de criptomoedas. Eu não gosto nem muito de chamar de criptomoedas, de criptoativos. O governo Biden ele espantou os usuários de cripto justamente por algumas políticas que ele tentou adotar. Uma delas foi a tentativa da taxação de 30% na mineração de Bitcoin,
justificando o gasto energético, que minerar gasta muita energia. Isso para mim é injustificável, não dá para justificar uma taxação de 30% a partir disso. Mas por que talvez o Trump seria mais favorável para o cenário de cripto? O Trump, depois que ele entendeu que, como eu disse, cripto dá volta, ele se apresentou como criptopresidente, Lucas. Você Sim, acredita, né? Como os interesses mudam de uma eleição para pra outra, outra. né? Ele se apresentou como criptopresidente, ele colocou algumas políticas. Eu vou tentar falar de uma maneira mais simples, só para vocês entenderem. Você colocou algumas políticas que ele não criaria uma moeda, tipo, como se fosse lastreada ao dólar nacional dos Estados Unidos, como o Brasil quer criar o Drex, é o nome Drex, é isso? É, o Drex. Então ele prometeu não criar e tornar os Estados Unidos um polo mundial para cripto. Além disso, ele apontou para ser presidente da SEC, que é a Securities and Exchange Commission, é uma agência independente responsável por proteger e regular o mercado de capitais americanos, um homem que é pró-cripto. Um homem que é pró-cripto, ou seja, isso para o cenário que a SEC atenta muito, né? Como se diz, como que eu posso usar uma palavra melhor? Prejudica bastante alguns projetos de cripto, principalmente caracterizando eles como valores imobiliários, o que é bem difícil porque dificulta a regulamentação desses ativos, né? Sendo o presidente da SEC um homem pró-cripto, uma das coisas que o Trump prometeu também é demitir o atual presidente Gary Gensler, que é um cara que maltrata muito o mercado, dificultou totalmente a aprovação dos ETFs, foi aprovado, inclusive, é inimaginável também ter um ETF de Ethereum aprovado no mesmo ano que o ETF de Bitcoin. Tem alguns livros que eu li que falavam da possível aprovação dos ETFs no ano de 2017. Então, olha quanto tempo demorou para efetivar essa aprovação, né? Então, tendo um candidato, como eu já disse, tendo um candidato pró-cripto como presidente da SEC é incrível para o mercado de verdade. Vai Sim. facilitar a regulamentação desses ativos e automaticamente causando a valorização dos mesmos. Só a fim de conhecimento, para o pessoal não confundir, ele falou valores imobiliários, que é diferente de valores imobiliários. Imobiliários são imóveis. Mobiliários é tudo aquilo que é ação, que é investimento, valores de Perfeito. mercado. Só pra. Porque tem gente que não Isso. conhece essa palavra. Perfeito, meu caro. Pessoal, vamos falar agora sobre. A gente já deu uma explicada. Justamente o principal motivo são as políticas do Trump, a postura do Trump se dizendo um criptopresidente, pró-cripto, que vai facilitar a mineração, facilitar o mercado, todas essas promessas. Só que o que eu queria pontuar, principalmente, é porque eu vejo muita gente desculpa, muito excitada, falando assim: oh meu Deus, agora nós teremos um presidente, que nós teremos não, né? Os americanos terão um presidente pró-cripto e tudo isso. Só que os dados macros são maiores do que esse evento da eleição, entendeu? Nós temos grandes democratas, grandes democratas não, mas apoiadores dos democratas, como Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, que lançou o ETF de Bitcoin esse ano, que é um apoiador e que, acredite, não vai querer perder dinheiro. Pessoal, eu queria pontuar, porque eu vejo muita gente enlouquecida, assim, falando: oh, meu Deus, sacar a mala, ganhar, tá todo mundo ferrado, vou ter que vender todos meus bitcoins. Não é assim. Claro que o fator eleitoral é importante porque vai definir a nova gestão dos Estados Unidos. Porém, o fator macro, a economia dos Estados Unidos começar a progredir, não entrar no cenário de recessão, entendeu? Ter o corte na taxa de juros, que faz que as pessoas exponham mais o seu patrimônio a ativos de risco, é a verdadeira galinha de ouro que eu vou falar para vocês. Eu até coloquei uma frase aqui que as massas se mantêm na superficialidade. Então, tipo assim, logo é natural que antes da eleição ocorram leves correções no valor do ativo, no caso do Bitcoin que a gente está falando, porque qualquer cenário de incerteza da vitória do Trump já faz que as massas se mantenham na superficialidade, já fica: ai meu Deus, e agora? Eu vou vender que eu tô com medo. Cara, não é assim, acredite nos fundamentos. Bitcoin é sensacional. Eu brinco assim, eu lembro que todo mundo entra no Bitcoin por causa da promessa de ganho financeiro, só que quando você entende os fundamentos e a liberdade que esse determinado ativo oferece, quando você pode cruzar uma fronteira com US$ 1 bilhão dentro de um pendrive, sem que ninguém saiba, entendeu? Como você foge de um governo ditatorial e consegue manter o seu patrimônio, manter a sua reserva de valor através desse ativo, esses são os verdadeiros fundamentos que vai fazer ele valorizar com o tempo, né? E até coloquei uma frase do Jung aqui, que fazendo essa
trazendo para aprofundar essa reflexão é que quem resiste persiste. E cada dia na história do Bitcoin é uma vitória gigantesca. Porque você pensa assim, ó, vamos trazer uma comparação. O ouro, ele é uma reserva de valor há milhares de anos. Há milhares de anos. Perdão, um, dois, três. Trazendo uma comparação aqui, novamente para aprofundar mais. O ouro, ele já é uma reserva de valor há milhares de anos. Então você vai lá, você encontra uma moedinha de ouro, que hoje eu não lembro quanto vale uma onça de ouro, acho que é 2.000 e poucos dólares. Você encontra uma moedinha de ouro, assim, do, sei lá, do Império Romano, e ela tem um puta de um valor ainda. No caso de um cenário de alta evolução tecnológica, você ter um ativo que vem ganhando valor e a cada dia persistindo, mesmo com tantas pessoas, tantas organizações querendo derrubar, é sensacional. Há quanto tempo o ouro já é uma reserva de valor? Há milhares de anos você vê moedas de ouro que ainda possuem valor do Império Romano. Então o ouro se caracteriza como uma reserva de valor por provação de tempo. Aí muita gente vai usar o argumento, mas o Bitcoin existe há tanto pouco tempo. Só que o Bitcoin existe, até por isso que ele é chamado de ouro digital, num cenário altamente mutável, num cenário de alta evolução tecnológica. O mundo não é o mesmo desde o lançamento da internet, dessa alta evolução. Hoje você tem um celular sendo lançado praticamente cada mês. Então olha o cenário de alta mutabilidade tecnológica que a gente está. Ter um ativo persistindo e ganhando valor é sensacional. Por isso que eu digo, quem entende os fundamentos do ativo, quem entende o mínimo para não comprar para não comprar na alta e, de novo, quem entende os fundamentos desse ativo para não comprar na alta e vender na baixa, né, Lucas? Sim. Consegue fazer dinheiro nesse mercado, consegue perpetuar, até mesmo não vender os seus bitcoins, buscando uma maior valorização no futuro. É muito interessante, cara. O mercado é feito disso, de entender os fundamentos. Então, só para trazer uma conclusão, nesse vídeo a gente abordou os temas aí com o nosso principal foco, né, que é o nosso debate sobre cripto, nossa visão sobre cripto que a gente trouxe. Mas a gente abordou o tema aí da eleição americana, de como ela pode estar acarretando, a gente falou como funciona a eleição americana. A gente deu uma breve contextualizada em cima da política econômica do Brasil. E a gente trouxe uma visão para que você possa entender, cara, o que pode acontecer no mundo e um pouco de como você pode se proteger disso, cara. A gente pode até trazer um vídeo mais pra frente de como, da política econômica do Brasil e de como se proteger seu patrimônio dessa possível desvalorização que pode vir. Enfim, Perfeito. a gente gostaria de agradecer a presença de todos, pra quem ficou até o final. Foi um debate muito interessante, a gente pode estar tentando trazer vídeos como esse toda semana, todo sábado, não sei ainda como vai funcionar. Vamos ver como vai ser o feedback do povo, né? Sim, mas vamos ver e... Antes de concluir, Lucas, eu só queria deixar para as pessoas realmente a possibilidade de comprar Bitcoin. Compre Bitcoin. Pode ser que daqui 10 anos você veja esse vídeo de dois adultos, a gente pode ser considerados adultos, porque a nossa mentalidade tá uma criança de 7 anos, assim, Pois. mas de dois indivíduos aqui aleatórios falando para vocês comprarem Bitcoin, falando que o possível cenário pode ser favorito para o Bitcoin. Não é à toa, cara. É porque a gente acredita nos fundamentos da moeda, a gente acredita na valorização dela com o tempo. Talvez Bitcoin um dia alcance patamares inimagináveis. E é pra comprar em corretora, não no Nubank, tá? Pelo amor de Deus, não vai comprar na Nubank. E detalhe, compre na corretora e mande para sua carteira. Não deixe seu dinheiro na corretora. É isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço pela participação do Lucas ter cedido o canal dele aí. O cara é o rei das análises. Muito obrigado a todos. Obrigado aí. Falou! Compre Bitcoin.